Em Josué. Isso, tá, ficou marcado, né, irmão? Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3, a partir do verso 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e, tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do Senhor de toda a terra, da aliança do Senhor de toda a terra, passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os levavam a arca, chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam da borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Queridos, nós vamos falar nessa manhã de conquista. Nós vamos continuar falando sobre conquista. A conquista, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas espírito de ousadia. Deus nos deu espírito de ousadia. E eu diria que esse espírito de ousadia cristã no Senhor Jesus, hoje em dia, tem sido muito abalado. As pessoas, nós, de um modo geral, estamos muito abalados no tocante a sermos ousados. Como já disse uma pessoa que eu conheci, que falava num jeito muito, como fala, muito popular: tu já foi mais crente, tu já foi mais crente. Ele falava isso e dava uma exortada na gente, né? Essa pessoa que eu conheci: tu já foi mais crente. E realmente, às vezes, nós nos pegamos pensando em momentos da nossa vida em que já fomos mais crentes, em que já cremos mais no milagre,
em que já oramos por algo que era impossível de se conquistar, e a gente teve a certeza que Deus deu tanto um lugar, quanto uma nova posição na vida, um passo. Mas eu quero dizer nessa manhã que em Deus, em Cristo, tudo se conquista, sim, mas se conquista primeiro pelo poder de Deus e em seguida junto com a nossa fé. Então, quando nós somos abalados, não é Deus que fica abalado, Deus é o mesmo. Em Hebreus diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não varia, Deus não vai dormir de bom humor e acorda chateado, Deus não perde sono, Deus não tem pesadelos, Deus não tem um problema hormonal que o tire do sério às vezes. Deus não tem um temperamento A, B, C ou D ou E. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele é paz. Não é que Deus tem paz. Deus é paz, Deus é luz, Deus é amor. E o fruto, que segundo Gálatas 5:22, que Ele, através do seu Espírito, nos dá, é paz, é amor, é alegria, é longanimidade, é contentamento. Então, o problema, sempre digo, não está em Deus. Quando há algum problema na relação, é desse lado de cá. É nas minhas fraquezas que eu encontro o problema. É nas minhas deficiências humanas. E eu não estou falando somente de pecado. Essas mesmo, da coisa natural da vida, momentos da vida, aborrecimentos, constrangimentos. E graças a Deus que as coisas evoluíram e novas descobertas chegaram à sociedade e também chegaram à igreja, graças a Deus por isso, que a igreja tem se aberto mais. Hoje se considera também a questão emocional, psíquica das pessoas. Aliás, hoje é um dos principais problemas. Eu estava ouvindo ontem um podcast, um audiocast, na verdade, em que chamaram especialistas ali para falar, falando como que no mundo do trabalho, hoje há um nível muito alto de afastamento do trabalho, de prejuízos, tanto para o trabalhador, principalmente para a empresa e para a economia em geral, com a questão dos transtornos, da ansiedade, dos dois grandes polos, da ansiedade e da depressão. Muitos têm se afastado. Alguns anos atrás, talvez 30, 40 anos atrás, quando alguém se afastava por depressão, é porque teria sofrido um trauma severo, um luto que não resolveu, algum acidente sério, alguma coisa assim. Mas hoje, as pessoas estão sofrendo disso, porque é uma aceleração no mundo do trabalho. Você é exigido além das suas forças mentais. Eu lembro que, quase 40 anos atrás, e ainda não tinha toda essa coisa dessa velocidade aí das mídias, essas coisas, na internet nem estava ainda no Brasil ainda. E no local que eu trabalhei, o meu supervisor disse, quem trabalha nesse ramo vive para isso, tá? Então, o dia que você tiver de folga, se a gente precisar de você, esteja preparado. Não pode dizer assim, não dá, eu estou de folga, não. Depois a gente compensa isso com outros dias de folga, tal, mas você tem que estar à disposição daqui 24 horas. E eu aceitei isso. Isso era naquele tempo. No tempo, agora, você tem que estar disponível para o futuro, Não é nem para ontem, é para... daqui a 10, você tem que estar... Ouvi hoje também um vídeo de um rapaz, parece que ele mora na China, ele dizendo, estou desempregado aqui na China, porque o meu trabalho foi substituído já pela inteligência artificial. Então, não sou eu, tem vários já desempregados, e ele fez uma análise muito interessante, uma análise que cria ansiedade.
Se você ouve essas coisas e você não se firma ali na fé, você já começa a sentir o chão tremendo também debaixo dos seus pés. Quando vai chegar a minha vez, né? Que é isso que provoca a nossa ansiedade nesse mundo aí. Ele falou, os escritórios, hoje o que está aqui tendo ainda, vamos dizer assim, se mantendo, é quem tem trabalho manual, que ainda não foi substituído por robô, porque fazer um robô que, sei lá, embale um pacote de café, né, artesanal, alguma coisa assim, é muito caro. Mas a inteligência artificial no mundo do escritório, profissões estão terminando, né, onde trabalhava... Quem aqui andou em banco na década de 70, 80? Eu trabalhei num banco no Rio de Janeiro. O meu primeiro emprego de carteira assinada foi na agência central daquele banco, lá na rua 1º de Março, no Rio. Era aquele barulho, né? Telex, máquina de contar moeda, um monte de gente, né? Um para bater um carbono, um para levar não sei aonde, malote, tudo gente, tudo ser humano. Aí você entra hoje numa agência bancária, virou uma lojinha lá com um rapaz, assim, uma moça que, se você quiser, ele vai, né? Possa ajudar. Não tem mais nada. E talvez você... Qual a última vez que você foi à agência bancária sua para falar alguma coisa? Pegar um papel, assinar um doc, né? Eu vim aqui assinar que sou eu mesmo, né? Assinar, e a pessoa ia lá atrás, pegava uma cartela assim, conferia a sua assinatura. Se falar isso para os meninos hoje, esse cara veio de que planeta, né? Então, pandemia, as pessoas se deslocaram, né, do espaço físico para um espaço virtual, tiveram que se adaptar, nós tivemos que adaptar, tudo isso tem trazido sequelas, por isso que as pessoas estão adoecendo no mundo do trabalho, por isso que as pessoas estão ficando deprimidas ou com crise de ansiedade, porque elas têm que trabalhar para se manter o seu posto, sem ter perspectiva de futuro. Isso fragiliza a gente, isso fragiliza a nossa ousadia, é ou não é? Se a gente está lutando para sobreviver, quanto mais o Senhor vir aqui agora e ser ousado e falar, vamos conquistar. Vamos conquistar. Já está bom eu estar bem. Já está bom eu estar em pé, ainda está operacional, ainda tem um emprego, ainda tem alguma coisa. E ainda falar de conquista, mas é porque nós caminhamos pela fé e não pela vista. E para sairmos dessa situação, para sairmos dessa deprê, para sairmos dessa depressão, nós temos de ser ousados. Nós precisamos ser ousados, porque senão isso tudo vai nos engolir, isso tudo vai nos devorar, e nós só vamos ver a voragem, nós só vamos ver a tempestade chegar e não teremos feito nada. Mas Deus não nos deu espírito de covardia, o Senhor nos deu espírito de ousadia. Deus nos fez para conquistarmos e não para sermos conquistados. E essa será a grande diferença, porque se a gente se abater, se a igreja se abater, realmente as trevas tomarão conta da nossa geração, em todos os sentidos. Mais pessoas vão morrer, o sistema vai inflar, e a economia não vai aguentar, a previdência, mesmo os seguros, as empresas para pagar todas essas coisas, esses impostos para sustentar toda essa enfermidade, os hospitais, a gente vê, né, pastor Silvio? A crise, você podia dar aula para a gente sobre isso, crise de vaga em hospital, crise de funcionário, crise de tudo. Então, se nós ficarmos aqui, nós vamos só olhar. E na melhor das hipóteses, nós vamos só olhar. Pior é sermos sucumbidos. Esse povo de Israel tinha acabado uma jornada de 40 anos. E agora eles chegam diante da famosa terra prometida, que ninguém jamais vira. Tudo era pela palavra.
Eles viviam pela fé. Eles viviam pela fé. Deus está nos levando para um lugar assim, que será nosso, por promessa de Deus. E nós vamos lá. Andaram muito tempo, 4 décadas. Toda uma geração foi substituída. A geração que saiu do Egito foi substituída por uma geração que nasceu no deserto. E essa geração que tinha nascido no deserto ainda tinha uma dificuldade a mais para a fé que eles tinham. Porque a geração que saiu do Egito viu o poder de Deus, viu Deus libertando o seu povo com mão poderosa. Eles tinham vivido, não só visto, mas eles tinham vivido a opressão, a amargura e o doce sabor de se tornarem livres pela mão de Deus. Eles viram tudo aquilo que tinha acontecido. Eles experimentaram do cordeiro, eles experimentaram das ervas, eles experimentaram do mel profético, dizendo: lá para onde vocês vão não vai ter mais amargura, lá só vai ter uma vida doce assim que Deus vai dar para vocês. Eles atravessaram o Mar Vermelho. Eles tiveram essa experiência sensorial de ver as paredes de um mar aberto sobrenaturalmente pelo poder de Deus para atravessarem a pé enxuto. Eles sentiram o cheiro de terra, eles ouviram sons, eles tatearam, eles acamparam, viram o poder de Deus na montanha do Sinai, viram seu profeta, seu líder, descer com as tábuas da lei dada por Deus, os 10 mandamentos, tornando eles agora um povo que tem uma direção escrita e falada por Deus para eles seguirem toda a sua jornada. Mas essa geração, e eu falei isso na semana passada, não conseguiu entrar na terra prometida, porque não creram nessas promessas de Deus. Então Deus falou: os seus filhos entrarão, vocês não. Os seus filhos não tinham visto Egito nenhum, Mar Vermelho nenhum, poder de Deus nenhum, só de palavra, só dos mais velhos contando, só de ver Moisés pregando, quando ele pregava, ou Arão, ou Ur, né, que falava de memória e mantinha o povo ali, os sacerdotes. Aliás, foi criado nesse deserto uma classe sacerdotal. Os filhos de Arão se tornaram sacerdotes. Em Êxodo capítulo 15, o Senhor dá a planta de um santuário: e me fareis um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. E diz o texto que Deus deu o espírito de sabedoria a Bezalel, que se tornou o arquiteto e mestre construtor deste santuário chamado de tabernáculo. As madeiras que iam usar, tem as medidas, os materiais. Tirem todas as coisas que vocês trouxeram do Egito de ouro para fazer as coisas sagradas, né? A arca da aliança, toda feita de ouro. Guardem lá as tábuas da lei, guardem lá o maná, guardem lá a vara de Arão que floresceu. Quando vocês chegarem num lugar para descansar, a tenda do Senhor, o tabernáculo, será levantado primeiro, porque Deus vai habitar no meio de vocês. Os sacerdotes, só os filhos de Arão carregarão essa arca, esse tabernáculo durante a jornada. Então esse povo foi aprendendo a ser sacerdote, a ter relação com Deus, a fazer cultos, a adorar a Deus, a seguir a sua palavra. Foram 40 anos de aprendizado bíblico. Estavam numa igreja boa, uma igreja bíblica, uma igreja cheia de experiências, de cair maná, não precisavam se desesperar, todo dia tinha comida que Deus enviava. Deus, quando eles reclamavam muito: estamos enjoados de maná, não aguento mais esse fast food, Deus mandou codornizes, e assim foi. Eles se tornaram uma igreja forte, uma igreja de jovens, uma igreja nova. O mais velho agora,
Os mais velhos eram Josué e Calebe. Até o Moisés tinha morrido, como nós vimos no capítulo 1 de Josué na semana passada. Moisés, meu servo, é morto. E Deus chamou Josué e disse: você vai liderar esse povo. Você vai conquistar a terra que eu prometi dar a vocês. Tão somente seja o quê? Forte e corajoso. Tão somente seja forte e corajoso. Não te mandei eu? Tenha cuidado de guardar a palavra que você aprendeu nesses 40 anos. Tenha cuidado de viver tudo isso. Mas seja forte e corajoso, porque desde o leste ao oeste, o sul, o norte ao sul, estou fazendo tudo errado aqui, o norte ao sul, tudo será de vocês. Foi assim que nós começamos. Mas agora, esse povo que estava ali era como nós, um povo de igreja, anos ouvindo a palavra, anos cultuando a Deus, anos tendo a nossa própria igreja para a gente adorar, tendo as nossas experiências pessoais, nossos testemunhos. Mas a gente agora vai entrar num novo mundo. A gente já entrou num novo mundo. A gente não está mais no deserto. A gente está numa nova geração. Quem crê nisso? Nós estamos numa nova geração. Nós já saímos do Egito. Nós já fomos tirados do cativeiro do pecado, do mundo e do maligno. Nós já fomos transportados do império das trevas e trazidos para o reino do seu amor em Jesus. Nós somos uma nova geração que nasceu e se criou no deserto. E agora a gente chega diante de um novo mundo, que já existia antes de nós. Lá tem cidades fortificadas, lá tem gente que vai lutar, preservar aquilo que eles consideram ser fundamental para eles, e não vão negociar, não vão permitir, não vai haver negociação. Tudo é novo, tudo é diferente, mas eu sou apenas... Eu ia dizer, um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, e vindo do interior, vindo da Baixada, né, no meu caso. Não é nada, como é que eu vou se conquistar? Porque na hora que a gente chega, na hora da decisão, tudo vem na nossa mente, né? Quem eu sou, como eu, não sei o quê. Os 40 anos de aprendizado se dissolvem. Mas essa não é uma geração que as coisas iam se dissolver. Eles não eram mais escravos, eles não tinham mais a mentalidade de escravos. No deserto também eles aprenderam a conquistar. Eu quero te perguntar nessa manhã, mesmo andando no deserto, você não aprendeu a conquistar? Sim ou não? Pequenas e grandes coisas. Foi ou não foi? Pequenas e grandes coisas. Eu já dei esse testemunho aqui algumas vezes, e quinta-feira também, porque foi uma coisa fantástica, né? Aquela experiência que eu falei que estava no cursinho, lá em Madureira. Vou até pular esse capítulo de falar sobre Madureira, para não gastar mais tempo, com detalhes, mas eu tinha me batizado naquele ano, e eu estava... Sabe quando você é um tição tirado do fogo, está quentinho ainda? Já tinha sido até batizado no Espírito Santo naquele mesmo ano, 1984. Né? Alguém aqui era nascido em 1984 já? Bom, enfim, guarde isso consigo. Eu estou no cursinho em 1984, em Madureira. Duro. Estava começando tudo, né? A minha vida começou do zero. Aí Deus me deu o espírito de ousadia. Vou fazer faculdade, vou trabalhar num bom trabalho. Foi assim. Mas eu saí literalmente do pó, do zero, para chegar ali. Já estava bem fazendo um cursinho. E aí eu ia com o dinheirinho contado do ônibus de Nilópolis até Madureira. A irmã ali conhece bem isso daí, né? Aquela
Descia, atravessava a passarela da Central, andava todo o calçadão de Madureira, passava outra passarela, porque ela era lá do outro lado, na Edgar Romero. À noite, sozinho. Hoje eu não faria isso nem que me dessem dinheiro. Falei, toma aqui, R$1.000, vai e volta. E eu não dá isso para outra aí. Mas eu ia, porque eu estava cheio de fé. Eu andava sozinho, não tinha meu colega no cursinho, nada. Só vivia mentalizando versículo, aquela aulão, aquele salão grande do Miguel Couto Baense, lá na Edgar Romero, lá no final. Aí eu voltava. Aí um dia, eu falei assim, hoje eu vou fazer uma... Tinha a cantina e o lanche mais top, que saía de lá 10 e pouca, era o cheeseburger. Mas se eu comesse o cheeseburger, não tinha o dinheiro da passagem de volta. Eu falei assim, uma coisa assim dentro de mim, sabe? Eu vou comer o cheeseburger, vou entrar no ônibus e o dinheiro vai estar lá no ônibus, o dinheiro da passagem. Sem telefone, naquele tempo não tinha telefone, nada. Aí, se tivesse algum perigo, ia chamar alguém, ele veio me buscar, não tinha nada disso não. Aí comia os cheeseburgers e mantendo aquela fé, né? O dinheiro vai estar lá. Assistia segundo tempo de aulas e não sei o quê, e saí do mesmo jeito que eu saí sozinho, atravessei a passarela da Império Serrano, essa da aulinha auxiliar, atravessei o calçadão, passarela de novo, fiquei esperando o ônibus, já é tarde, demorava, e se perdesse aquele talvez não viesse mais, porque tem os horários. Aí entrei, já fui direto no banco traseiro, assim, ó, sentei lá, falei assim, o dinheiro está aqui, aí abaixei assim, peguei as moedas, estavam lá o dinheiro da passagem. Isso aí, eu vivi isso. E passei assim, né, e só, sem nenhum, peguei, contei certinho o dinheiro da passagem, aí fui no cobrador, todo cheio de moral, né? Passei a roleta. Não sei se eu faria isso hoje. Vai lá em Campinas e sai de lá meia-noite e volta, que você vai achar o dinheiro na Anguera. Acho que não faria isso, não conseguiria. Mas talvez Deus tenha feito aquilo, porque Deus faz algumas coisas especiais na nossa vida, para a vida toda, para saber que é verdadeiro aquilo que você ouve, que você está falando, que você está orando numa igreja. Lá não tinha igreja, não tinha irmão, me pedia dinheiro para voltar, não tinha colega, não tinha nada, não tinha carona, não tinha nada, né? Então, irmãos, com certeza você chegou aqui porque você aprendeu a ter fé e a conquistar nos desertos pelos quais você passou. Mas que tal isso agora? Chegou a hora da conquista na sua vida. Chegou a hora de atravessar para um outro nível, o nível da promessa. Mesmo deprimido, mesmo assediado pela depressão, pela ansiedade, pelas crises, pela falta de vontade, pela corrupção desse mundo, mesmo pelas coisas chatas que a gente vê toda hora que nos desanimam, mesmo pela falta disso, falta. Mas sabe quem não falta na sua vida e na minha? O Senhor Jesus. E quando Jesus, aqui nesse texto que nós lemos, veja que interessante. Lembra que a gente falou que eles tiveram essa experiência com o tabernáculo? Agora Deus vai mostrar para eles na conquista. Porque nunca foi usado assim para conquista, né? Sempre foi usado para um culto, para estar debaixo da asa de Deus. Mas agora o Senhor diz, não, os sacerdotes vão atravessar o Jordão, e quando eles pisarem a planta do pé no rio, as águas que vêm de cima vão ficar lá, vão ficar represadas. E enquanto eles estiverem com a Arca da Aliança no meio do rio, o rio vai ficar seco e vocês vão passar. Então Deus está nos falando que essa conquista não é pelo nosso braço, não é pela nossa fé, não é pela nossa coragem. Josué já não tinha falado, eu vou, aceitou? Mas ele não falou, Josué. Deus disse, eu irei à frente de vós, eu estarei na frente de vocês, para que essa nova geração aprenda não apenas pela palavra, mas aprenda vendo o que Deus faz, que não eram histórias para as crianças dormirem à noite sem medo dos coiotes do deserto. Ai, Deus está nos guardando. Não, Deus está conosco. Aquele tabernáculo
representa a presença realmente real de Deus entre nós. O que está dentro daquela arca da aliança é o quê? A palavra dele, é o maná e é a vara de amendoeira de Arão que floresceu, o galho seco que floresceu, para lembrar em memorial eterno da provisão e da presença de Deus. Então, primeiramente, nessa conquista, é deixar Deus ser Deus na sua vida. É ouvir Deus e não ir com a força do seu braço, não ir com a força do seu conhecimento bíblico, teológico, não sei o que lá, mas deixar Deus revelar para você o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele faz, o quanto não há resistência física da natureza, social, nenhuma diante da presença de Deus. Isso já serviu para encorajar o povo que via. Realmente aconteceu. Os seus pés se molharam na borda das águas, e os seus pés se molharam, e porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé, enxuto, atravessando o Jordão. E eu vejo esses sacerdotes aqui, irmãos, do verso 17, esses sacerdotes designados como a igreja de Cristo atual. Essa igreja que está aqui, nós representamos uma parcela imensa. Eu falei, só a igreja do Nazareno está em mais de 160 países. Só a igreja do Nazareno está em mais de 160 países. Ou seja, gente que já foi batizada, gente que já se tornou membro, gente que já se tornou sacerdote. Porque todo aquele que professa Jesus como seu Salvador e Senhor é tornado seu sacerdote. Sabe por quê? Como assim? Porque é essa pessoa, é você, que tem agora a capacidade de ligar o céu com a terra, o pecador com Deus Santo. Esse é o ministério do sacerdote. Ele concilia, ele liga, ele mostra como é a adoração, ele ensina com a sua vida, ele se santifica, que está aqui, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Ele se santifica para Deus, ele se prepara para o agir de Deus. Os sacerdotes, a igreja de hoje é a igreja dos sacerdotes, sempre será, e a igreja precisa ir à frente com a Arca da Aliança. Agora, o que é a Arca da Aliança hoje? Será que a gente vai ter que fazer um objeto? Será que as senhoras vão doar os brincos de ouro? Os homens vão doar os cordões de ouro, sei lá, né? E a gente vai comprar ouro para fazer uma arca belíssima para ir na nossa frente conquistando? Não. Porque tabernáculo, veja, eu recitei Êxodo capítulo 15, e me fareis um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. João capítulo 1 diz, e ele se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou de João, para o hebraico é a mesma de tabernaculou. Ele fez o seu tabernáculo na terra. Jesus. Não precisamos de ouro, não precisamos de prata, não precisamos de um ritual, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, que veio tabernacular entre nós. E nós somos sacerdotes. E nós com ele entramos para a conquista. Damos o primeiro passo para fazermos essa travessia. Quantos aqui nessa manhã querem fazer a travessia? Do deserto para uma terra nova, para uma vida nova. Mas pastor, eu já tenho a vida nova, aceitei Jesus. Eles também tinham aceitado Jesus lá no Egito, lá no deserto. Mas a vida não é só contemplativa, de aceitar Jesus e ficar sentado embaixo de um coqueiro no oásis do deserto.
a nossa vida de conquistas, porque o nosso Deus já nos deu. Ele disse: ide por todo esse mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse que onde tocar a planta do seu pé, Ele vai abençoar, Ele vai transformar, Ele vai conquistar. Onde tocar a palma da sua mão, vou acrescentar aqui a palma da mão, Deus vai curar, vai sarar, vai transformar. Aonde você falar aquilo que é santo, que é santificado, Deus vai transformar corações. Aonde você entrar, o Senhor Jesus entrará com você, dividindo as águas entre uma vida seca e uma nova vida, para que você e aqueles que estiverem contigo nessa fé possam entrar. A gente tem feito muito debate sobre igreja, teologia. Aliás, eu estou até meio cansado disso. Eu até tenho pulado esses podcasts, streamings, né? Muito debate. E aí é um gasto de energia, de tempo, de talento, gente talentosa que fica explicando. Cansei, estou meio cansado, né? Ação, mais ação. Porque o tempo está passando, o mundo é dinâmico, as muralhas, as fortalezas dentro de Canaã não vão abrir suas portas e dizer: entre, queridos de Deus. Eles se sofisticam. A gente está vendo aí a criminalidade, né, irmãos, avançando, se sofisticando. É assustador. Às vezes eu assisto também podcasts de autoridades falando, policiais, líderes de forças públicas, que os caras... até ouvi um streaming ontem, por acaso, também falando isso, um cara de uma força especial do Rio